Fala pessoal, mais um episódio do nosso ABC do Growth, Lincão. Quem achou que eu ia desistir no primeiro se frustrou porque eu não desisti. Quem tinha certeza que eu desistiria no segundo, errou também porque estamos no terceiro episódio do ABC do Growth e seguindo a nossa jornada, Lincão. Mas antes de eu falar da nossa jornada, o que a gente já falou hoje, que eu posso colocar assim, ó, se eu fizer um top 5 lugares onde o dono da empresa, gerente comercial, se ele investisse nesse assunto que a gente vai falar hoje, ele aumentaria a taxa de conversão dele uns 8%. Uns 8%, chutando baixo aqui, ó. Se ele investir nisso que a gente vai falar hoje, que é um gap, que eu posso falar que se eu olhar o site, se eu olhar o processo de 10 empresas, 8 não fazem essa etapa do processo direito, esse cara vai aumentar 8% de conversão. Ele vai botar. E eu posso fazer uma aposta e me cobrar depois nos comentários. Ele vai ter 8% a mais. A mais. Né? Tá batendo 10% de conversão, pode botar que vai ser 18%. Legal. Porque o concorrente não faz, né? Se todo mundo fizesse, aí beleza, aí tá todo mundo jogando de forma igualitária. Mas a maioria não faz. A maioria joga contra. O que eu vou ensinar hoje aqui é pro cara aumentar a taxa de conversão. O que tá provavelmente atual, se você não resolve esse problema que a gente vai falar hoje, isso vai dividir pela metade provavelmente a sua taxa de conversão. Ou, como alguns cases que a gente já teve aqui, o cara não vende. O cara só vende por indicação. Que essa etapa tá toda enrolada. E eu tô aqui, pessoal, com o meu fiel escudeiro Lincoln Lau, hoje para me ajudar aqui no nosso processo de vendas, e com a minha queridíssima diretora Yara, que vai ajudar a gente a fazer a composição do nosso assunto de hoje. Podemos pôr conteúdo, Yarinha? Sim. Bora? Então vamos lá. A gente vai falar sobre jornada digital de vendas, Lincoln. Jornada digital de vendas. Por que jornada digital? Porque a gente está falando que existe a jornada do cliente, onde a gente pensa em cada uma dessas etapas. Dentro dessa jornada nós teremos etapas que são físicas e etapas que são digitais, etapas sensoriais, né? Ah, Lucas, etapa sensorial, tá doido? Não, desde quando você recebe ali uma proposta encadernada, bonita, num folder bonito ou num papel de pão, vai ter uma certa diferença da percepção de valor que a sua empresa quer transmitir. Sim. Só que quando a gente olha para o consumidor brasileiro, né, e a gente fala do B2B, do comprador, do síndico, nada mais ele é que um ser humano comum, padrão médio brasileiro. E como ser humano, ele tem comportamentos iguais à maioria, à média. Então a gente pode supor que quando a gente olha para os relatórios, o brasileiro ele passa, sabe quanto tempo em média no celular? Umas 2 horas, mais ou menos. 4. 4 horas, em média, o brasileiro passa no celular. Talvez o comprador um pouco menos, mais sênior um pouco menos, mas em grande parte do tempo, o canal que ele vai estar mais acessando é o seu celular. E quando ele não está no celular, ele está onde? Quando ele está trabalhando? No computador. Sim. Então, grande parte dessa jornada vai ser ou no celular ou no computador. E quando a gente fala da reunião presencial ali com o cliente, ela dura quanto? 1 hora. 1 hora dentro de todo esse tempo. Tudo bem, uma reunião presencial pode durar 1, 2... Mas dentro de todo um contexto de tomada de decisão, em grande parte do tempo ele vai estar recebendo a sua mensagem no celular, ele vai estar recebendo o seu e-mail no computador, ele vai estar fazendo a pesquisa dele ali pelo computador. Então essa jornada vai acontecer mesmo que você não queira, mesmo que você não se prepare, essa jornada vai acontecer. Vou te dar um número aqui, Esse aqui é um relatório do Google voltado para os clientes e ele faz uma segmentação. E saiu o relatório do ano passado. 86% dos compradores B2B já têm um fornecedor em mente quando vão fazer um processo de cotação. O que eles estão querendo dizer quando você lê mais a fundo o relatório? Eles falam que 86% dos compradores já tem o fornecedor decidido na cabeça dele antes da reunião. Ou seja, você está preparando uma baita reunião, você prepara uma baita da reunião, mas esse cara já tem com quem que ele quer fechar. Ele já tem com quem ele quer fechar. Tudo bem que ali na reunião você pode mudar essa percepção, mas é muito mais difícil. Então, o que você tem que fazer, qual que é o nosso trabalho aqui? Preparar essa jornada do cliente pro mercado de terceirização, segurança, facilities e até mesmo prestador de serviço de modo geral, para esse comprador estar enviesado a querer fechar com você. Só que se você não coloca informação nenhuma na internet, no seu site, se você não disponibiliza isso, como é que ele vai ter informação para tomar essa decisão? Vai ser muito mais difícil. Somente na reunião, né? Se der sorte. Vai ser muito mais difícil. Quando a gente fala do processo de negociação, Lincoln,
É muito difícil, a psicologia explica muito isso, que as pessoas elas já são enviesadas baseadas nas suas próprias percepções de mundo. Nós sempre colocamos como estratégia ou como discurso, e a gente é enviesado a acreditar que as pessoas têm uma visão muito parecida com a nossa. Porque tudo parece muito óbvio. Só que quando, por exemplo, a gente traz um exemplo político, você já parou para pensar, você tem o seu viés político, certo? Do que você acredita. Basicamente, a sociedade é baseada, vamos falar que dividida entre esquerda e direita. O cara que é da direita, ele acha que todo mundo da esquerda, ele fala assim, cara, não é possível que esse cara acredita em tudo isso. E o cara da esquerda fala, não é possível que esse cara da direita acredita em tudo isso. Ele é muito burro, e XPTO. Só que 50% da população na última eleição votou no candidato que você não votou. 50% da população acredita em tudo diferente daquilo que você acredita. E é muito difícil. Você já viu alguém ser convertido numa conversa? Do cara chegar pra você e falar assim, olha, eu vou votar na esquerda. E você conseguir converter o cara numa discussão e falar assim, não, olha, a direita é melhor por isso, isso, isso. E o cara falou, é verdade? É difícil. Não. As pessoas são enviesadas baseadas na sua própria concepção de mundo e elas vão usar qualquer tipo de argumento para justificar suas próprias decisões. E a negociação ela é muito parecida com isso. É muito parecida com isso. Eu preciso dar informações para esse cliente, futuro cliente, para que ele comece a considerar essa tomada de decisão e justificar o porquê que a minha empresa é a melhor do mercado. Porque se ele já vier com o concorrente, ele vai encontrar na minha reunião, ele vai focar na minha reunião no que você é ruim e não no que você é bom, porque ele já decidiu pelo concorrente. E tudo que o cliente que ele está enviesado a fechar falar para ele, tudo que for positivo ele vai considerar muito mais e o que é negativo ele vai falar, mas poxa, tanta coisa boa, lógico que tem que ter alguma coisa ruim. Então por isso que a gente tem que preparar essa jornada para o cliente. Erinha, coloca a minha tela aqui no YouTube aqui para todo mundo assistir. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse cliente existe uma jornada, né? E aí vamos trazer para o funil. E quando a gente pensa nesse comprador, vou jogar para cá minha telinha aqui. Quando a gente pensa nesse comprador, grande parte deles não estão numa etapa de decisão do cliente. Ele precisa primeiro estar numa etapa do quê? Vamos pensar no cara que é um síndico de um condomínio, tá? É o Pedro, ele é síndico do condomínio, ele acabou de entrar no condomínio e o condomínio funciona lá com o porteiro CLT há 20 anos, com a faxineira há 20 anos, tá todo mundo lá há muito tempo e sempre foi CLT e sempre funcionou assim. E quando esse porteiro, o Márcio, vai mal, o que ele faz? Ele dá uma bronca no Márcio, ele demite um porteiro, contrata outro. Mas ele não sabe que a terceirização vai trazer uma série de vantagens para ele. Ele não entrou. Só que aí ele começa a consumir conteúdos que mostram para ele que terceirizar tem uma série de vantagens. Então, a gente está numa etapa aqui de conscientização, que é lá o topo do funil. Esse cara nem sabia que tem um problema. Agora ele começou a consumir conteúdo que ele começou a entender que ele tem um problema. Que ele tem um processo trabalhista agora, porque ele quer demitir o Márcio. Só que o Márcio já tem 20 anos no condomínio. E como é que ele demite o Márcio? Porque o condomínio não tem caixa, né? Seria uma etapa de aprendizagem desse cara. Aprendizado, perfeito. Esse cara tá aprendendo que, cara, eu tenho um porteiro bomba que 20 anos. Quando eu demiti esse cara, eu não tenho caixa pra fazer isso. E o porteiro também não quer ficar mais no condomínio, mas ele não vai pedir as contas. E aí ele começa a descobrir que existe uma outra modalidade que se chama terceirização. E ele começa, ainda assim, ele não toma essa decisão. Ele descobriu que ele tem um problema. Agora ele vai entender, eu posso trocar o Márcio, eu posso financiar, eu posso fazer um caixa a mais. Eu tenho diversas soluções para resolver esse problema do porteiro. Uma delas é terceirizar. Terceirizar. E agora ele começou a entender que existe uma solução e ele vai começando a considerar que terceirizar cada vez é melhor. Legal, ele bateu o martelo e ele entendeu. Terceirizar é a melhor opção agora. Agora ele entra numa etapa do quê? Uma etapa onde ele vai fazer comparativos. Ele vai fazer comparativos. Ele entra numa decisão etapa ele já considerou, ele já tem interesse ali, só que agora ele vai entender quais são as melhores soluções. Porque ele já entendeu que terceirizar. Só que só tem uma empresa que terceiriza? Não. Tem diversas. Então com quem que ele fecha? Ele fecha com a GPS ou ele fecha com a ABC da Segurança com 15 funcionários? Ele vai começar a entender os prós e contras de cada uma dessas soluções, até que chegue no final e ele entre na etapa de decisão. Só que antigamente, a gente já falou isso nos episódios passados, esse cara ele precisava de um vendedor para conseguir tomar conta dessa jornada, porque ele, há 20 anos atrás, não tinha internet. Então o comprador, se ele quiser saber alguma informação, ele precisava saber as vantagens de terceirizar através do vendedor. O vendedor ia falar o que ele tinha que avaliar numa empresa de terceirização.
Ele ia apresentar as vantagens da empresa dele comparado ao mercado. Então ele ia trazer todas as informações, em grande parte, em diversos cafés, né? Por isso que tinha muito cafezinho e tal. Só que a partir do momento que a internet vai tomando relevância e esse comprador ele sabe que o vendedor ele é tendencioso. Nós, como vendedores, nós vamos representar a nossa empresa e vamos falar que ela é a melhor solução. E qualquer outra solução que tiver concorrente da nossa, a gente vai trazer pontos de consideração para esse cliente. Cliente, olha, você quer contratar o Google, mas presta atenção nisso. A gente não vai ficar trazendo os pontos positivos, a gente vai trazer pontos que ele vai ficar em alerta. Sim. E o comprador sabe disso. Então esse comprador ele não quer que o vendedor passe todas as informações. Cara, eu quero tomar a minha própria decisão, então me dê as informações para eu tomar essa decisão. Agora, como é que esse comprador em 2024 ele faz para tomar essa decisão, Yara? Como é que ele faz? Ele vai para onde se ele quiser saber quem é o melhor fornecedor? Ele vai para internet. De certa forma, o maior canal, o Google. Certo? Aí ele quer saber, ele já decidiu que ele quer terceirizar. Aí ele recebeu uma indicação, aí ele coloca lá, empresas de terceirização na região da Barra Funda. Aí apareceu a empresa A, a empresa B, a empresa C e a empresa D. Certo? Aí ele vai falar, opa, vamos cotar aqui com a empresa A. Aí ele vai buscar por mais informações. E a gente está falando aqui nessa pesquisa do Google, que eu trouxe alguns benchmarks, 81% dos compradores realizam uma pesquisa sobre o fornecedor antes de entrar em contato com a cotação. Então, a cada 10 compradores, 8 vão pesquisar sobre a sua empresa na internet antes. E aí eu pesquisei sobre a empresa A. Aí eu olhei lá no Google, ela tem 3,5 estrelas lá no Google Avaliações. E ela tem diversos funcionários falando que a empresa não paga em dia, que é uma bagunça, que o supervisor é um assediador e faz lá uma série de reclamações. Esse cliente ele já está no processo de tomada de decisão. A decisão não vai acontecer na hora da reunião, ele já está criando uma percepção sobre a sua empresa. Nesse caso, ele já está na etapa do meio, de consideração. Ele já está na etapa de consideração, considerando quem são as empresas que fazem sentido ou não. Só que dentro da primeira pesquisa aqui, que 86% dos compradores já têm um fornecedor preferido em mente, ele já está escolhendo quem que vai ser o preferido dele. Ele já vai escolher quem que é o preferido dele. Aí ele olhou o Google, 3,5 estrelas. Aí ele ficou com o pé atrás. Só que aí ele olhou o fornecedor B. O fornecedor B tem 4,5 estrelas. Só que sabe o que o fornecedor B ele errou? Ele colocou o endereço que está no CNPJ, porque ele acabou de abrir a empresa e ele tem vários CNPJs. Um CNPJ ele colocou na casa da sogra. E a casa da sogra não é uma casa muito legal, a fachada lá está descascando. Só que ele colocou o endereço do CNPJ, porque é a agência que fez. Aí o cara veio e fala assim, caramba, essa casinha aqui, a empresa, meio estranho, né? Aí ele foi ver o C. Aí ele falou, caramba, o C tem 4,9 estrelas. Pô, tem uma baita fachada aqui na empresa, com muito cuidado, tem foto de implantação. Aí no Google, o YouTube é do Google, certo? Então se o cara colocou vídeos no YouTube sobre a empresa dele, vão aparecer lá. Aí ele já achou uma série de vídeos da empresa. O dono falando, implantação, case de sucesso. Já tem tudo lá na internet. Ele começou a olhar lá dentro. Aí ele foi lá no Glassdoor. Sabe o que é o Glassdoor? Que é avaliações dos funcionários. E ele viu os funcionários falando que a empresa cuida bem do colaborador, que ela atende muito bem, que ela paga um benefício maior. E a nota lá é 4,8. E as notas ruins, ainda a empresa faz um bom atendimento desses caras. Ela não deixa esse cara falando sozinho. Quem que vai ser a preferida do cara na hora da cotação? A A, B ou a C? A C, com a certeza. C. Ele já criou o preferido dele. Só que aí o que vai acontecer? Na hora dessa negociação, o cara A, e ele vai falar assim, o cara A que anota 3,5, olha, nós somos uma empresa com foco no atendimento ao cliente. Nós somos uma empresa que investe na qualidade do atendimento. E nós investimos nos colaboradores, e o nosso diferencial é o atendimento próximo da empresa, e fez um baita discurso. Só que esse cara, ele já tá pensando o que nessa hora, Lincoln? Na avaliação que ele viu. Puta, mas os seus clientes não falam a mesma coisa que você, vendedor, que representa a sua empresa e vai ganhar uma boa comissão nessa venda, tá me falando. Independente do discurso que você falar, não vai adiantar. Porque o cara já viu com os próprios olhos a informação. E aí o B, que tem 4,5, uma fachada meio estranha, foi lá e colocou uma proposta.
Essa proposta da limpeza do B é de 3.900 num ASG, numa pessoa da limpeza 44 horas semanais. Putz. E o C, que é muito bom, que o cara amou, cara, já colocou uma proposta de 5.200. Onde que tá a balança agora? Ele vai escolher. O A ele já descartou. Ele tem o B, que cobra barato, mas tá mais ou menos estranho. E ele tem o C, que tem lá as notas muito boas, mas cobrou 5.200. E aí, com quem que ele fecha? Eu acredito que talvez dependendo do que ele for contratar, acho que nessa hora vai pesar mais a questão da segurança. Em contratar uma empresa que tem mais informação, que tem uma sede legal. Perfeito, perfeito. Dentro dessa pesquisa do Google, o terceiro tópico é 1/3 dos compradores acreditam e colocam o aspecto confiança na marca como principal fator na hora de contratar um serviço B2B. Nós temos uma grande balança na cabeça do cliente. Uhum. De um lado dessa balança está transformação do meu produto e a outra está risco ou segurança, né? Vamos colocar aqui risco. As pessoas são mais movidas pelo medo do que pelo prazer, né? Dentro dessa balança, Lincoln, qual que é a transformação que um funcionário da limpeza pode trazer para a empresa? Muito baixo comparado com outras soluções, né? Um RP, um CRM. A limpeza não está diretamente ligado com o core da empresa. Lógico que ter uma empresa muito suja vai te atrapalhar, mas ela não está direto ligada ao core da empresa, certo? Certo. Então o aspecto de transformação nesse lado não é tão relevante para o cliente entender que vale a pena o risco. Então, a todo momento, o que esse vendedor tem que fazer é diminuir a percepção de risco do cliente, que no caso de contratar serviço de mão de obra terceirizado, é muito grande. Né? Contratei uma empresa, essa empresa quebrou, o passivo está na minha mão. Contratou um segurança e ela não fez uma capacitação desse segurança, esse vigilante armado, coloca em risco a minha empresa. Então, um grande papel desse vendedor é minimizar os riscos. E até mesmo nós aqui na PrimeBit, qual que é o nosso papel? Minimizar o risco da decisão do cliente, mostrar para ele que o risco que ele tem é muito menor do que o ganho que ele pode ter em contratar, por exemplo, a PrimeBit. Esse é o nosso papel, com as garantias, com o contrato, com os cases. A todo momento a gente está criando isso na cabeça do cliente. Então agora, quando a gente olha essa proposta de 3.900 para 5.200, nós temos um valor intermediário aqui, certo? Que é a diferença de uma empresa para outra. E o cliente vai fazer esse comparativo. Se reduzir esse valor, vale a pena pelo risco. E ele vai olhar e vai falar assim, cara, 4.5 é uma boa nota, não é? Não é uma nota tão ruim. E aí ele vai ver esse negócio da fachada, ele vai perguntar pro cliente, pô, essa sua fachada eu achei meio estranho, né? Me tira uma dúvida, onde fica a sua empresa? Ela vai falar, não, minha empresa não fica aqui, minha empresa fica num prédio comercial aqui na Barra Funda. E aí o cliente foi minimizando essa percepção de risco, e aí no final o cliente vai tomar essa decisão. Só que aqui a gente tem um problema, esse preço de 3.900, ele é inexequível, esse cliente vai tomar prejuízo. Ou seja, você do outro lado da mesa, se você tiver o menor preço, se você tiver preço de 3.900 e muito abaixo do mercado, não precisa ficar se preocupando com isso, porque vai ter cliente que vai fechar pelo preço. Vai ter cliente que vai fechar pelo preço. Só que se você não tem o menor preço em todas as negociações, você vai ter que aumentar a percepção de segurança do cliente. Através de tudo isso, dos vídeos, das avaliações, dos cases, das garantias, do SLA de contrato, para minimizar essa diferença com o cara que cobra mais barato. E vocês vão ter clientes que estão mais com apetite ao risco e alguns menos. Porque o comprador, talvez ele fale assim, pô, eu vou fechar esse contrato, porque eu tenho uma meta do quê? De saving. Eu preciso reduzir o custo da empresa. Meu diretor me pressiona para isso. Vale a pena o risco. Se der pau, eu só troco a empresa, demito ela e contrato a outra. Show? Então, você vai ter que montar uma jornada digital para o cliente para que ele leve em consideração o porquê que você não é o mais barato. Você não é o mais barato. Não é, Luciana? É isso. Então, dentro desse funil, quando a gente olha lá atrás, né? Vou trazer aqui o desenho de novo do funil. Antigamente, vendas era responsável por toda a jornada. Toda a jornada. Marketing, às vezes, tinha na empresa, mas era como branding, só para a empresa conhecer quem sou eu. Agora não. O marketing está responsável quase 2/3 dessa jornada. O vendedor vai entrar em que etapa, Lincoln? Na de decisão, Na de decisão. Porque aí o marketing já colocou todas essas informações à disponibilidade do comprador para que quando esse comprador chegue na hora da venda, qual que é o nosso validador aqui na PrimeBit para saber se marketing está fazendo um bom trabalho ou não? É o cliente, quando chegar na reunião,
não perguntar quem é a Prime Bid. Ele não pode perguntar quem que é a Prime Bid. Se ele fizer essa pergunta, meio caminho você já perdeu. Porque você vai gastar essa 1 hora da sua reunião fazendo o quê? Perguntas. Explicando quem que é a Prime Bid, se ele não sabe quem é a Prime Bid. Você deveria gastar o seu tempo fazendo perguntas, um processo consultivo. Só que se ele não conhece a Prime Bid, você vai ter que falar: a Prime Bid é uma empresa, plataforma de geração. Cara, ele já tem que ter essa informação para você gastar essa 1 hora de reunião aqui fazendo um processo consultivo, tirando as dúvidas do cliente, montando um projeto, fazendo uma planilha personalizada para ele. Então o nosso time de marketing tem que fazer o quê? Disponibilizar informações. E quando a gente olha esse funil de marketing aqui, funil de vendas e marketing tem grande responsabilidade agora, até a última etapa, só a etapa de decisão que ainda fica com vendas. Só que esse funil linear, onde o cliente entra no comecinho e vai até o final, ele não existe mais. Ele não existe mais. Qual é o funil que existe agora, Lincoln? Tá? Quando a gente fala de funil, a gente está falando de jornada. Essa jornada ela não é linear. O cara primeiro ele vê um podcast do Lucas e do Lincoln aqui. Ele viu no YouTube. Aí ele só gostou. Ele não tomou nenhuma decisão. Aí ele foi lá outro dia, assistiu outro vídeo no YouTube. Aí ele falou: caramba, gostei desse pessoal aqui, vou seguir eles no Instagram. Aí ele foi lá e começou a seguir no Instagram. Aí ele decidiu abrir um formulário de cotação, porque ele viu um vídeo aqui do nosso remarketing. Aí ele abriu o formulário, certo? Aí ele entrou no processo de vendas com você. Só que aí ele não apareceu no dia da reunião, ele te deu um no-show. Ele não apareceu no dia da reunião, certo? Certo. E aí você deu como perda aqui. Só que agora ele caiu no nosso funil do quê? De e-mail marketing, certo? Aí você mandou 1, mandou 2, mandou 3, mandou 4, mandou 5. Aí no quinto ele voltou pro formulário, ele voltou para a jornada dele. Sabe por quê? Não porque ele viu o e-mail, porque ele recebeu uma indicação de um vendedor que foi numa entrevista e falou que usava Prime Bid na outra empresa que tinha resultado. Aí sim ele entrou num formulário através do clique do e-mail marketing. Ele digitou no e-mail dele Prime Bid, apareceu o e-mail marketing, ele clicou no formulário. Aí ele caiu no processo de vendas. E só agora ele vendeu. Ou seja, ele teve diversos pontos de contato até entrar na jornada de vendas. E ele sai, ele volta, e ele vai... Ou seja, eu preciso espalhar esses pontos de contato. Quanto mais a minha estratégia digital ela tiver capilarizada na internet, eu tiver vários pontos de contato, eu aumento as minhas chances de ser descoberto, eu aumento as minhas chances de consideração, eu aumento a frequência. As pesquisas mostram que para um comprador lembrar da sua marca e lembrar de você, uma frequência mínima é de 2 vezes por semana. Então pensa só, Lincoln, 2 vezes por semana. Quem fala isso é o Rafael Kiso, baseado muito nas pesquisas. 2 vezes por semana ele tem que ouvir falar alguma coisa sobre a sua marca. E de preferência que não seja informações de venda, não seja você pedindo uma cotação, você querendo vender para ele. Informações, marca, conteúdo, vídeos. Porque aí esse comprador, ele entrou no processo de cotação, certo? Aí você perdeu, certo? Certo. Perdeu. Participou lá em 2023. Passou 2 anos. 2 anos. Passou 2 anos. E agora ele abriu um novo processo de cotação. Se você não fez nenhum contato aqui, ele vai lembrar de você? Difícil. Não. Eu tenho que conseguir criar todos esses pontos de contato para manter essa frequência de mínimo 2 vezes por semana. Seja na rede social, seja no status do WhatsApp, seja mandando um WhatsApp, seja mandando um e-mail, seja fazendo uma ligação, seja chamando para tomar um café. Eu preciso criar alguma metodologia para conseguir criar frequência na cabeça do cliente. Senão eu compro o lead, não vendo e perco esse lead e eu só tenho que ficar comprando novos leads. Mas esse lead ele já está pago. Você só tem que colocar ele de novo dentro dessa jornada, tá? Então, esse é a grande pílula de mudança dentro da estratégia comercial, é eu entender que a minha venda não começa quando eu estou na frente do cliente, ela começa muito antes. Ela começa muito antes. E eu preciso entender que o cliente tem objeções universais. Objeções universais. Ixi, minha letra aqui, Arinha, você vai ter que fazer um tradutor aqui. Quais são as objeções universais dos clientes? Que todos têm. Alguns não vão te falar, alguns vão te falar, algumas você vai tratar. Mas qual que são as objeções universais? A primeira, Lincoln, que é por isso que você está muito bem vestido, por que eu devo confiar em você? Por que eu devo confiar em você? Você, vendedor, foi lá, eu preenchi o formulário, você quer me vender, você quer arrancar o meu dinheiro, não é?
Sim. E você trabalhava na empresa XPTO Serviços, não trabalhava? E aí você me falou que aquela era a melhor empresa do mercado, não era? Sim. Agora você mudou de empresa, agora você tá falando que essa nova empresa é a melhor, não é? E se você mudar de novo, a sua próxima empresa vai ser a melhor, não vai? Por que eu deveria confiar em você? Que você é uma pessoa que eu devo escutar? Eu acredito que dentro desse processo, eu acho que a marca viria bem antes. Que aí entraria essa parte de consideração, de aprendizado, antes de eu me apresentar. Então ele já teria em mente que ele talvez Perfeito. confiaria em mim. Você vai deixar sua mãe no hospital, certo? E você quer escolher que hospital é o melhor, não quer? Uhum. Aí você vê um vídeo de alguém de bermuda e regata falando que é um funcionário do hospital e que esse hospital é o melhor. Mesmo que o discurso daquela pessoa seja muito bom e a avaliação dela seja muito boa, de certa forma, grande probabilidade de você desconsiderar a opinião dela porque você não considera a decisão dela. A opinião, por quê? Porque ela conflita com o que você busca, que é credibilidade e autoridade, não é? Sim. Se ele fosse falar de um campeonato de surf, cara, legal, o contexto tá alinhado. Mas quando esse médico for operar sua mãe, você espera que ele esteja como? Totalmente De calça profissional. jeans e camiseta preta? Não. De jaleco, não é? Sim. O jaleco vai mudar alguma coisa pra salvar sua mãe? Não. Não. Então por que ele precisa estar de jaleco? Pra minha percepção de segurança. Ou seja, só o jaleco já te passa a Uhum. segurança, não passa? Quando a gente fala do vendedor, né, que é a primeira pessoa que vai entrar em contato com ele, quais são esses aspectos que vão influenciar numa boa abertura do cliente para receber as informações que esse vendedor vai passar? A vestimenta, a oratória. A gente não pode ser hipócrita. A vestimenta ela vai influenciar? Sim, com Total. certeza. Comercial, Influencia? com certeza. Vai. Como você vai ver se aquela pessoa é autoridade se a pessoa está totalmente mal vestida? E mal vestida não é de roupas caras, mas ela não consegue passar uma... A comunicação dela está desalinhada com o que ela está passando. Uma boa vestimenta, adequada, né? Se eu sou um consultor, eu preciso passar essa autoridade do outro lado. Pô, Lucas, mas o Colette vende de chinelo, ele vende de tênis e moletom. Só que a marca dele chega na frente, ele já ganhou essa autoridade, a marca Colette chega na frente. Só que antes disso, o LinkedIn dele já chegou lá na frente. Sim. Ou seja, eu entro lá no seu LinkedIn antes da reunião, e aí eu vejo que você está no meio de outros grandes empresários do nosso segmento, que você fala com grandes compradores, que você compartilha conteúdo na internet, que você participa das discussões com argumentos relevantes, que você realmente tem know-how daquilo que você está falando. E aí eu fui criando a imagem do Lincoln na minha cabeça, que ele é um cara interessante de eu conversar. Legal, aí eu vi a sua foto do WhatsApp. A sua foto está lá, uma foto profissional, onde você se preocupou com o detalhe, com o fundo, com a logo. Isso é importante? Sim. Total, se você não é preocupado com os detalhes, será que na hora da prestação de serviço você vai ser? Todo esse aspecto. Então, a primeira etapa da jornada do cliente é você se vender como vendedor. E aí, quando a gente fala do cliente na internet, o teu site vai influenciar? Tá um site bem formatado? Total. Sim. Imagens de alta resolução? Total. As fotos que você deixa lá no Google My Business, no Google Meu Negócio? Total. Essa é a primeira apresentação, mas dentro das primeiras objeções universais do comprador é por que eu deveria confiar em você, vendedor do outro lado? Depois, por que eu deveria confiar na sua empresa? E aí você vai ter que me dar informações por isso. Por que eu deveria confiar? Porque a minha empresa tem 15 anos de mercado. Cara, vou te falar de mais de centenas de empresas com mais de 15 anos de mercado que quebram todos os anos. Grandes empresas... Ah, sede própria. Sede própria é o fator importante, mas ela é um garantidor? Pô, Lucas, então você está falando que nada garante? Não. Diversas informações para o cliente vão ter que ser passadas para aumentar essa percepção de diminuição de risco. Por que eu deveria confiar na sua solução, Lincoln, que você está me passando? Você está me apresentando uma solução. Por que eu deveria confiar nessa solução? Porque eu já tenho mais de 50 cases de pessoas igual você que tiveram resultado. Agora, se eu sou um condomínio e você é uma empresa de terceirização e você fala que a TIM, uma grande empresa multinacional, usou sua solução e teve resultado, será que eu vou me conectar com esse seu case? Difícil. Não. Por quê? Porque ele não é do mesmo segmento que o cliente. Não é do mesmo contexto, não é do mesmo tamanho. Na minha cabeça na hora vai vir o quê? Ah, mas é lógico, uma empresa grande você vai dar muita atenção, mas eu quero ver para um pequenininho igual eu, que não sou relevante na sua carteira. Então eu tenho que trazer cases do mesmo contexto do cliente, que tinham as mesmas dores, o mesmo tamanho. Quanto mais conectado tiver um case do outro, mais aderente ele vai ser. Legal, agora eu acredito, a sua solução, eu acredito que ela funciona. Só que será que existe uma melhor?
Porque eu fui pesquisar sobre você e achei você. E tô gostando do que você tá me falando. Só que será que se eu não pesquisasse mais, eu não encontraria uma melhor ainda? Talvez sim, talvez não. Será que tem uma solução igual a sua, só que mais barata? Talvez sim, talvez não. Mas eu vou procurar. É uma objeção que tá na minha cabeça. E eu, como vendedor, eu tenho que começar a trazer essas informações. Olha, fulano, tem outras soluções igual a minha mais barato. Só que o risco que você corre é esse, esse e esse. Você contratar uma empresa que não faz um processo de antecedentes criminais com a pessoa que está entrando na tua empresa, pode gerar esse problema. Será que vale a pena você economizar esse valor? Vale a pena pagar um pouco menos por isso? Talvez sim, talvez não. Pô, legal. Será que o preço que o Lincoln está me cobrando é um preço justo? Pô, o Lincoln está me cobrando 5 mil na plataforma. É justo esse preço? Eu vou ter que começar a criar uma base do porquê que custa 5 mil. Pô, cliente, porque a gente investe 190 mil no Google, porque eu tenho um time de qualificação que vai fazer uma triagem, porque eu tenho as ferramentas, porque eu tenho imposto, porque tem uma estrutura que te dá. Eu vou ter que criar uma percepção de valor. Quando o cliente vê a nossa sede aqui, ele vê um escritório bonito, ele fala, caramba, é uma empresa que investe, uma empresa cara. Então, poxa, tem um custo. Tudo isso que eu estou vendo tem custo. Isso está sendo repassado para o cliente. Né? Será que eu consigo fazer isso internamente? Será que tudo isso que o Lincoln me mostrou, será que tudo isso que a empresa de terceirização me passou, será que eu não consigo contratar CLT e fazer a mesma coisa? Será que eu não consigo dar um jeito? Mais uma objeção. E outra objeção. E se tudo que o Lincoln me falar não funcionar, o que vai acontecer? E se? E se? São várias objeções. Quem que resolve essas objeções, Lincoln? A jornada de compra. Teoricamente, muitos vão deixar essas objeções para quem? Pro vendedor, no final. O vendedor. Só que você realmente acredita que o vendedor vai conseguir tratar todas essas objeções em 1 hora de reunião? Difícil, porque ele pode enviesar, ele vai enviesar também, né? A solução dele. Também. Ele vai estar enviesado. Só que em 1 hora de reunião, onde era para ele estar escutando o comprador, ele vai ter que tentar mapear todas as objeções. E muitas vezes o cliente não vai falar. Você acha que o cliente vai falar para o vendedor, olha, eu não confio em você? Vai falar mal da sede dele. É, difícil. Tem um aspecto ser humano no meio desse processo. Então, a jornada de marketing, ela consegue dar informações para o cliente, nessa jornada digital, para que o cliente vá matando objeção por objeção. Até que chegue na reunião de 10 objeções, que ele chegue com 3. E aí o vendedor consiga mapear, que é o que está faltando para a gente fechar. É preço? É solução? É concorrência? O que é? É o vendedor. Só que se a empresa deixar isso só para o vendedor, ele não vai ter tempo hábil. E se ele deixar uma dessas objeções, as pessoas têm muita dificuldade de tomada de decisão. Muita dificuldade nessa tomada de decisão, porque a decisão está envolvendo tomada de risco. Quando a gente fala do cigarro, né? O cliente, ele sabe do risco, não sabe? Sim. Só que o problema vai vir lá na frente. Vai vir só daqui 10 anos que eu vou ter um câncer de pulmão. Ou seja, o cliente, mesmo que ele tá lá com o CLT dando tudo errado, ou com a empresa de terceirização dando tudo errado, cara, mas eu sei, ela é ruim, mas é um ruim que eu conheço. E se eu trocar e ficar pior? Então eu tenho que conseguir matar todas essas objeções e essa jornada tem que fazer isso. Então, Lincoln, aonde eu devo começar essa etapa? Se a gente falou que o brasileiro fica 4 horas dentro do celular e o comprador vai passar grande parte desse tempo na internet, eu preciso começar a preparar essa jornada digital. A primeira coisa que você deve fazer ao pensar em como estruturar isso é pegar e colocar o nome da sua empresa no Google. Se eu digitar PrimeBid no Google, o que aparece sobre a minha empresa? Eu tenho que fazer isso de forma intencional, preparar essa primeira informação. Nós temos um case aqui na PrimeBid de uma empresa, e eu conto sempre isso nas imersões, onde o cliente falou, Lucas, eu não estou tendo resultado com a plataforma. Eu já participei aqui, acho que de umas 60 cotações, eu não fechei nenhum contrato. Eu falei para ele, cliente, vou falar o nome dele aqui, mas falei, cliente, eu posso fazer um cliente oculto com você para entender qual que é provavelmente o teu desafio e te dar insights para você poder melhorar a tua jornada comercial, né? Porque as mesmas cotações que eu mando para você são as mesmas cotações que vão para todo mundo. E eu pergunto para você, por que eu tenho 60 cases de empresas parecidas com você que vendem e você não vende? Vamos fazer esse processo? Me dá essa chance. E aí começou. A primeira coisa que eu fiz, antes de abrir um processo de cotação com ele, antes de entrar no site e iniciar um processo de vendas, eu coloquei o nome da empresa dele no Google. E a primeira matéria que apareceu, o primeiro link que apareceu não foi o da empresa dele.
Foi lá. Vigilantes fazem protesto na frente da empresa XPTO por atraso de salário. Site do sindicato. Putz, essa é a primeira notícia que aparece. E aí veio depois um segundo ali no Google My Business e ele tinha, acho que 1.9 de estrela. 1.9. Com vários clientes reclamando. E eu conversei com ele, falei, fulano, cara, esse aqui é o teu cenário hoje. Você como comprador, você fecharia com a tua própria empresa num processo onde você tem 5 escolhas? O porquê, que argumento que você usaria para fechar com uma empresa que tem uma série de informações que jogam contra a qualidade da tua empresa? Ele me explicou, não, Lucas, é porque a minha empresa tem outra empresa que é de eventos, e eventos dá muito problema, é briga, é isso, é boate, só que então essas avaliações são dessa empresa de eventos. Legal, só que será que o comprador sabe? Não sabe? Não. Ele está usando as informações que ele tem disponíveis na internet. Então ali, ele tem uma jornada que joga contra, mesmo que ele tenha o melhor vendedor, ele sempre vai perder oportunidades, por conta que o cliente vai buscar o nome da empresa dele no Google. Então, o cliente colocou o seu nome no Google, você tem que preparar essa primeira página. Então, primeira etapa, Google My Business, que é o Google Meu Negócio, que fica ali do lado, né? A página do Google está aqui. Você vai aparecer aqui como as primeiras buscas, aqui as primeiras respostas. E na parte lateral direita do teu site vai aparecer lá o Google My Business, o seu endereço. O que deveria ser a primeira coisa é você fazer um Google My Business, senão a ausência de informações também gera percepção de risco. Depois, você vai preparar o quê? As fotos. Colocar fotos bonitas da sua empresa, da sua fachada, de implantação de clientes, do seu uniforme, do seu carro, de tudo aquilo que agregue valor da tua empresa. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai considerar o quê? Mais importante onde as pessoas vão, as avaliações. Pô, Lucas, mas eu só tenho avaliação ruim. Comece a criar um processo intencional de boas avaliações. Qual que foi uma estratégia, Yara, que a gente fez aqui na Prime Bid para incentivar os clientes a nos avaliar? A gente sorteou o ingresso da imersão de marketing e vendas da Escola Bootcamp. A gente anunciou isso numa live e, em troca, para participar desse sorteio, elas tinham que avaliar, preencher um formulário. Nós pedimos para que eles dessem 5 estrelas? Não. Não. Só que a gente falou, olha, quer participar desse sorteio aqui da Prime Bid de um ingresso? Eu estou dando um ingresso de mais de R$1.000. Cliente, para você participar, você precisa me avaliar no Google, independente da sua avaliação, e fazer mais 2 etapas. Pronto, a gente teve lá 30 avaliações. Você pode pedir para os seus colaboradores avaliarem quais são as percepções dele da empresa. E outra, uma estratégia que a gente utiliza aqui, e que a gente faz com o nosso time de atendimento e time de CS sempre que nós fizermos algo que é a metodologia WOW, que o cliente se surpreenda positivamente, um bom atendimento, uma boa resolução de problema, se a gente gastou ali horas para ajudar o cliente, no final a gente não pode pedir, cliente, a melhor maneira de você nos agradecer aqui na Prime Bid é você fazendo uma avaliação do Google de como que é a sua experiência aqui dentro. E aí você pede essa avaliação, ou melhor, nós não temos a nossa pesquisa lá, o CSAT, que trimestralmente a gente pede para o cliente dar uma nota de 1 a 5. Pô, eu vou pedir para o cliente que deu 5, que deu 4. Cliente, você pode dar essa mesma opinião no Google, isso me ajuda muito a continuar evoluindo e mostrar para outras empresas que eu sou uma boa empresa. Já que você está tão satisfeito e você fechou inúmeros contratos. Então eu vou olhar minhas avaliações no Google. Depois eu vou olhar, ok, resolvi o meu problema ali do Google My Business, coloquei informações relevantes, eu vou começar a incentivar o meu buscador do Google a projetar boas informações sobre mim. Sabe qual que é um erro que muitas empresas cometem, Lincoln? Eu vou lá, eu sou a ABC da segurança, que é a nossa empresa, certo? Aí eu vou lá, eu encanto o cliente, eu faço relacionamento com ele, eu faço uma estratégia de marketing, vendas, e ele toma café. E aí ele fala, cara, eu vou cotar com essa empresa. Eu vou lá entrar no site e vou pedir uma cotação. Aí o cara digita no Google, ABC da segurança. Só que o que o teu concorrente faz? Ele anuncia em cima da sua própria palavra. Ah, Lucas, mas o Google não deixa fazer isso. Ele deixa assim. Ele deixa assim. Hoje, muitas empresas, se você colocar H na Segurança, Verzani Sandrini, Souza Lima, o anúncio da Prime Bid, ou do nosso outro site, que é a empresa de terceirização, aparece em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque nós anunciamos em cima da palavra empresa de segurança. E aí, quando o Google ele vê que eu estou buscando uma empresa de segurança e eu coloco o nome lá, H na Segurança, ele fala, opa, o Lucas anuncia a empresa de segurança e o cara está buscando a H na, que é uma empresa de segurança, eu vou aparecer a empresa dele lá na frente. Ou seja,
O Lincoln demorou dias, meses para conseguir que esse fornecedor, esse comprador cotasse com a minha empresa e no dia que ele digita lá a empresa ABC da segurança, qual que é o primeiro link que aparece? Prime Bid. Prime Bid ou Hana, a melhor empresa de condomínios de São Paulo. E aí o cara fala, eu já vou cotar com a ABC, vou cotar com a Hana também. Por quê? E como que você pode sanar disso? Como é que você pode resolver esse problema? Bom, ficando na primeira posição? E como que você fica na primeira posição? Investindo mais em... Pagando. Isso em tráfego. Só que quando você paga por uma palavra que é a sua palavra, o Google tem algo que ele chama de índice de qualidade. O que o índice de qualidade? Ele quer que a busca do usuário seja muito assertiva. Essa é a grande preocupação do Google, é o que faz ele ser diferente de outros buscadores. Você digitou no Google iPhone 15 Pro Max de 128 GB, você não quer cair numa página escrito celulares. Você quer cair numa página do iPhone Pro Max. Você não quer cair na página iPhone. Você quer cair na sua busca específica. Então, se eu digito ABC da segurança e eu anuncio em cima da minha própria palavra, que a gente chama de anúncio de branding, quem que o Google vai priorizar? A sua própria empresa, porque o seu índice de qualidade está muito alto para essa busca. Então, mesmo que você pague centavos, 0,5 centavos e o concorrente pague R$10, a probabilidade é que você apareça na frente, porque o teu índice de qualidade está muito superior do concorrente. Quer dizer que no meu site ele tem mais palavras como essa que ele pesquisou? Ou quer dizer que essa palavra ela exclusivamente está relacionada à minha empresa? Se eu sou ABC da segurança e eu vou lá no Google e eu pago pela palavra ABC da segurança, que é um pagamento de branding, 99% de chance de eu estar sempre em primeiro lugar nas buscas. Se outra empresa pagar também, ela tem acesso? O leilão de palavras, ele não é só baseado em preço. Ele é baseado no índice de qualidade. Porque imagina só, eu sou uma empresa que eu vendo panela, certo? Aí o cliente está buscando sobre fogão, certo? E aí eu vou lá e eu compro a palavra fogão, mas eu estou anunciando panela, certo? Pensa que o Google os usuários achariam péssimo, não acharia? Sim. Pô, eu tô procurando fogão e um monte de anúncio de panela não tem nada a ver. Então por quê? Porque o índice de qualidade é ruim. Quando você fala do índice de qualidade, ele leva em consideração o site, o que tem descrito no site, o que tem escrito no anúncio, que é aquela frasezinha do topo, certo? E a taxa de relevância, né? Que são as pessoas que clicam e têm um bom sucesso na sua página. Então, o teu índice de qualidade, se a pessoa está buscando fogão, achou panela, vai ser baixo. Então, você não vai aparecer. Então, eu posso pagar para minha palavra aparecer na frente. Eu tenho que pagar para eu não perder para o concorrente. A minha primeira palavra. E depois, como é que eu faço para aparecer nas primeiras posições? SEO? Posso investir em SEO também. Mas eu preciso ter um site formatado em SEO, exatamente. Mas tem outras ferramentas que o Google é dono que vão estar sempre bem ranqueadas. Uma delas é o YouTube. O YouTube é do Google, certo? Certo. Quando você digita o nome da empresa e você tem vários vídeos que você colocou, né, com o nome da empresa, vão aparecer vários vídeos. Eu digito lá ABC da Segurança e eu tenho lá conheça a ABC da Segurança, tour pela sede da ABC da Segurança, saiba os diferenciais da ABC da Segurança, 10 motivos para você contratar a ABC da Segurança. Tudo isso vai aparecer lá no topo para esse cliente conhecer. Aí esse cliente vai começar a entrar numa jornada de conhecer cada vez mais sobre a sua empresa. E eu vou fazer uma pergunta, Lincoln. Você vai contratar Você vai comprar o seu primeiro carro, certo? É uma decisão importante. Você pode errar nessa decisão? Não. Aí você vai lá e vai contratar, e você tem duas agências, certo? A agência A e a agência B. As duas têm o carro que você quer, tá? Você quer vamos falar que eu acredito que você quer um Cruze, certo? Certo. Um Cruze branco, não é? Que eu sei que você quer. Na A, você achou. Esse Cruze tá por 65 mil. Lindo Cruze, certo? Só que qual que é o medo de comprar um carro que você teria? Quilometragem, eu consideraria, porque a revisão... A quilometragem vai estar lá no carro. Mas qual que é o risco que você tem de comprar um carro? A quilometragem tá lá. Você foi lá, filtrou, achou essas duas agências. As duas têm um Cruze. As duas. Só que a B tem um Cruze com 90 mil quilômetros e a A tem um Cruze com 100 mil quilômetros. Não tem muita diferença. 10 mil. É um fator que vai influenciar na sua decisão, certo?
Só que na A não tem nada, tá escrito lá que é a concessionária XPTO, que fica no carrão, e você vai lá e vai comprar o Cruze, certo? Certo. Na B tem muitos vídeos. Vídeos do cara falando sobre o carro, falando sobre a parte de garantia, falando da parte técnica do carro. Só que tem vídeos com o dono, cara do dono. Você acha que isso influencia o dono se expor Sim. no YouTube? Por que que isso influenciaria? E passaria mais segurança. Pô, se você conhece o dono e ele tá lá fazendo vídeos, ele, teoricamente, na sua cabeça, ele não tem nada a esconder, certo? Uhum. E vai te dar mais garantia. Você vai falar, pô, o dono tá lá, o dono não ia aparecer na internet se ele fosse um picareta, não é? Uhum. Então, mesmo que esse Cruze de 100 mil fosse um pouquinho mais caro, você fala, cara, nessa hora eu tô buscando segurança. Não vale a pena eu comprar de uma concessionária que não tem foto, não tem vídeo, não tem nada. E se der pau? E se ela fechar de um dia pro outro? E aí? Uhum. Então, quando a gente fala de vídeos, a posição do dono tá nas redes sociais, tá no YouTube, ele é um fator de influência. Ele é um fator de influência nesse momento de decisão. Então eu preciso estar no YouTube, porque o YouTube vai ser ranqueado muito fácil. Porque ele já é ranqueado, ele já tem uma estratégia por trás, porque ele é uma própria ferramenta do Google. Então quanto mais vídeos eu criar, quais seriam os vídeos que, se você tivesse uma empresa de terceirização, Yara, você criaria? Eu criaria da implementação, né, na visita do cliente. Da implantação. Você Isso, da filmaria implantação. a implantação e colocaria no YouTube. Legal, Isso. implantação. Treinamento dos funcionários. Legal, porque você pode falar que você treina o funcionário, mas você não fala como você treina, né? Então você mostraria sobre o treinamento, legal. E operação também. E Então, que você mostraria sobre a sua operação. mostraria eles trabalhando. E se eu falar dos funcionários internos, também mostraria eles trabalhando. Legal. Os processos, né? É isso. Legal que isso já mataria algumas objeções, né? Que o cara teria na cabeça, né? Perfeito. Se você fizesse vídeos falando sobre a área de segurança, você passaria o quê? Credibilidade. Pô, esse cara é um cara antenado, ele entende daquilo que ele tá falando. Então Uhum. você vai ter centenas de vídeos que vão aumentando a credibilidade, tirando a objeção. 5 motivos para você contratar a ABC da segurança. E aí você vai falar de tudo aquilo que você faz, antecedentes criminais, e eu tenho a ISO, e a ISO tem a consequência disso. Quando o cara for cotar com outra empresa, ele vai falar, cara, será que essa empresa faz tudo isso que a ABC da segurança faz? Talvez sim, talvez não, mas se ela não divulga essas informações, vai ser muito mais difícil. Então investir no YouTube é importantíssimo, Lincoln. É importantíssimo. Tem alguma correlação de preferência do usuário, se ele prefere ver mais vídeos ou ler algum blog, algum artigo? Nós estamos na geração dos vídeos. Pensa que o Instagram hoje, ele cada vez menos coloca prioridade em fotos e coloca em vídeo. O LinkedIn já está abrindo mais a ferramenta de vídeo. O TikTok é um sucesso por conta dos vídeos. O vídeo, ele consegue mexer muito com todos os seus aspectos sensoriais, né? Você tem a música, você tem a imagem, você tem o conteúdo, você tem acontecendo isso tudo muito rápido. Quando você fala de um vídeo, de uma implantação, você ativa um gatilho do cliente. Sabe qual gatilho é esse? Gatilho de antecipação. Sabe quem usa muito esse gatilho de antecipação? Um hotel. Sabe quando o vídeo do hotel lá, que ele mostra o cara com a família chegando na piscina, se divertindo, jantando. Sabe Entendi. quem usa muito gatilho de antecipação? Você já viu propaganda de perfume? Sim. Como que você faz uma propaganda de perfume se você não consegue mostrar o cheiro na propaganda? Se um cara que não soubesse de marketing fizesse a propaganda do perfume, sabe como ele faria? O nosso perfume é amadeirado com tons de laranja, cítricas e... Ninguém tá nem aí pra isso. Você sabe alguma coisa dos perfumes que você usa? Não. Não, sabe se é bom ou se é ruim, não é? Se fica muito tempo, não fica, não é? Como que é propaganda de perfume, Yara? Vou falar aqui da visão do homem, né? Geralmente é um homem que tá saindo de um carro super foda. Aí passa uma mulher bonita, presta atenção nele por conta do cheiro. E aí eles casam e tem uma É vida isso. extremamente feliz. Gatilho de antecipação. Ele tá se imaginando depois que ele começar a usar o perfume. Legal. Ele num super carro, e aí ele entrando no carro e dirigindo a 200 km por hora, e o vidro aberto, e o perfume não sai, e uma mulher de vestido vermelho parada na rua, que ninguém fica parado na rua de vestido. E aí você fica imaginando. Quando você fala da antecipação, né, da implantação, você tá criando essa antecipação na cabeça do cliente, de como que vai ser quando você for contratar. Mas vídeo é importantíssimo e eu poderia apostar que hoje é a melhor ferramenta de comunicação que tem. Como que são feitos os grandes lançamentos digitais? É vídeo. Como que a Polishop vendeu milhões dos seus produtos? Vídeo.
É um vídeo importantíssimo. Como que eu posso aparecer ali no Google? Eu posso ficar falando que eu sou bom, não é? Só que eu falar que eu sou bom não vale de muita coisa. Então eu ficar falando que eu sou bom no meu próprio site não é tão relevante quanto uma notícia. Como que eu faço para aparecer notícias minhas no Google? Eu contratando uma agência de relações públicas. Quando eu contrato uma agência de relações públicas, eu pago para minha empresa, para eu gerar conteúdo e sair nos portais. E esses portais são bem ranqueados. E aí quando sai lá uma notícia, ABC da segurança inova novamente no setor da segurança com drone e PPP. O cara fala, caramba, esse cara saiu até no noticiário, na UOL, não sei aonde for. Legal, mais um motivo para eu ganhar credibilidade aqui na ponta. E o nosso famoso, remarketing. Cara, remarketing é o beabá do processo comercial. Para quem não sabe o que é remarketing, vamos falar aqui, ó, remarketing. Hoje, como acontece os nossos processos de cotação. Vamos pegar aqui o nosso concorrente. Chega o nosso concorrente. O concorrente é o C aqui, concorrente. Ele iniciou, o cliente vai querer contratar uma ferramenta de geração de demanda, certo? Ele entrou no site do concorrente, preencheu o formulário, certo? E aí tem o dia da reunião, certo? 10 dias até a reunião. Beleza? Certo. E aí o cliente fica com uma ausência de informação até os 10 dias, certo? Aí o cara veio na Prime Bid. Aí o cara entrou no site da Prime Bid, preencheu o formulário. E aí também mais 10 dias até a nossa reunião. Só que qual que é a diferença, Lincoln? Nós fazemos a estratégia de remarketing. Sabe você, quando você vai buscar lá por geladeira na internet e depois você fica sendo perseguido por geladeiras no seu Instagram, no YouTube, em todos os buscadores? O remarketing é isso. O cara entrou no meu site, ele foi traqueado e agora ele vai começar a receber informações sobre a Prime Bid em todos os canais. E principalmente no YouTube, no Google, no Instagram, que são canais onde ele passa grande parte do tempo dele. Só que agora, esses 10 dias, ele vai ser bombardeado por conteúdo até o dia de chegar na reunião. Qual que é um vídeo que grande parte dos clientes falam que viu antes de fazer a sua reunião, Lincoln? Um case de sucesso. Case de sucesso. E como que é que esse cliente fala pra você? Ele fala que viu em alguma rede social, ele se identificou e... Qual que é o vídeo que ele fala, geralmente? Qual que é o conteúdo? O conteúdo é de um case, de um cliente falando que tinham desafios na geração de demanda e agora ele conseguiu resolver através da solução, da Prime Video. O do Milton é o nosso de sucesso, né? E aí o cara fala, eu vi o cara da igreja lá, que foi na igreja rezar pra ter demanda, e aí ele não tinha sucesso com outras ferramentas, e ele cancelou com uma ferramenta, encontrou a Prime Bid, fechou com... Tem um baita storytelling, e ele tá... A gente deve ter o quê, Vieri? Uns 20 cases de remarketing. E esse cara passa 10 dias dele recebendo vídeos diretamente ali na cara dele, no celular, quando ele vai no banheiro, de outras empresas como a dele que tiveram sucesso com a Prime Bid. E o meu concorrente aqui tá esperando o dia da reunião. Com quem que ele vai estar mais enviesado a fechar? Com a gente, com certeza. Com a gente, se o cara não fizer remarketing. Então, você que vai participar do bid, esse comprador deveria estar recebendo conteúdos nas redes sociais a todo momento sobre a sua empresa. Um cara me perguntou na imersão assim, Lucas, mas o cara ficar recebendo conteúdo da minha empresa, isso não é chato? E aí, é chato ou não é, Lincoln? Eu acho que depende. Se for algo muito, compre de mim, conheça a minha empresa é a melhor do mercado, acho que talvez não vai conectar tanto assim, né? Se o conteúdo for ruim, vai ficar chato. Se for só solicite uma cotação, é chato. Minha empresa é a melhor. Agora, se você contar história, se você mostrar bastidores, as implantações, os processos, pensa ainda que se o cliente está nesse momento da cotação, é isso que ele não quer consumir? Conteúdos que ajudem ele nessa tomada de decisão? Essa é a melhor hora para eu encher esse cara de conteúdo, numa frequência ali de 2 a 3 vezes por dia. Nessa etapa seria que ele estivesse comparando outras soluções também. Ele tá lá cotando com 5 empresas, então eu preciso estar bombardeando ele de conteúdo. Para eu bombardear 1.000 clientes, ninguém faz cotação com 1.000, ninguém está negociando com 1.000 clientes. Vamos falar que um cara que está negociando com 50 empresas, certo? Ele demora 10 dias para essa reunião aqui, ó. 10 dias. 50 empresas vezes 10 dias. Eu tenho aqui 500. Eu teria ali 500 impressões se eu tivesse uma impressão por dia.
mas eu quero aparecer 3 vezes. Então, 1.500 impressões. Para quem não sabe, impressões é quantas vezes eu apareço para o cliente. Uhum. Eu quero aparecer 1.500 vezes para esses 50 clientes nesses 10 dias, ou seja, 3 vezes por dia. Quanto que você acha que eu pago no Instagram por isso? No mês ou só pra isso? Mais de R$ 1.000 ou menos de 1.000 Muito para aparecer essas 1.500 vezes? Cara, eu diria que mais. Eu vou gastar aqui em média de R$ 60. Muito barato. Só que isso é não é para gerar lead, isso aqui é para o cara que já virou lead para você ficar aparecendo para ele. Uhum. É muito barato. É muito barato. Não tem o porquê fazer. Tem um conteúdo também que você precisa elaborar, né? Mas, cara, não tem motivo pra você não fazer, a não ser desconhecimento. Então, pô, eu tenho o remarketing que vai ajudar ele nessa tomada de decisão. E eu tenho um erro grandioso estratégico, Luciana, que a Luciana tá aqui assistindo hoje. O cara foi lá, ele entrou no seu site, ele tá procurando por uma empresa de terceirização, não tá? Ele achou o seu site. Certo. Aí ele navegou no seu site, aí ele entrou na página de contato, não entrou? Porque ele quer uma proposta. E aí ele preencheu o formulário. Qual que é a próxima página que geralmente aparece pra ele? Depois que ele preenche o formulário, É a página de obrigado. Aí você entrou no site, preencheu o formulário, a próxima página é a página em branco escrita assim: obrigado por fazer contato com a ABC da Segurança. Em breve nosso time entrará em contato, certo? uhum. O que a gente está querendo dizer para o cliente? Acabou, vai embora. Tchau. Não é? O que eu deveria fazer aqui? Eu não ter essa página, eu tenho essa mensagem de obrigado, mas eu continuo a jornada dele. Eu dou conteúdo para ele acessar, eu dou vídeo, eu dou case, porque ele está nessa jornada. Então por que eu faço uma página em branco pedindo para ele ir embora? Cara, eu vou continuar essa jornada dele. Ele fica 4 horas, né? Quando o cara preenche o nosso formulário, para onde que ele vai? Ele vai ver um demo da plataforma, né? Ele recebe uma plataforma ali onde ele consegue ver algumas cotações, ele consegue participar, ele vai receber cases. A gente vai mostrar o Primeflix, que é a nossa página já contendo mais de 20 cases. Então a gente não vai parar de mandar conteúdo. Quando você tem uma reunião, Lincoln, que o cara marcou hoje para daqui 10 dias, o que você manda de conteúdo até lá? Case, mando o Primeflix em si, mando vídeos do Instagram, onde a gente pensa até vídeos ali que a gente colocou para construir uma autoridade maior também. E o que você quer o que com isso? O que você espera com essas estratégias de ficar mandando mensagem? Aumentar o nível de consciência dele. Aumentar o nível de consciência, de percepção de valor. É isso. É isso. Sem você estar precisando vender. Quando o cara quando o cara tá assistindo um vídeo, você tá já vendendo sem você tá gastando o teu tempo. Você tá fazendo uma venda que você, quando a gente fala de mensagem, a gente tá falando de comunicação síncrona e assíncrona. Quando a gente fala de venda, ela tem que ser assíncrona. Eu não tenho que toda hora eu parar o cliente para fazer ele vender. Enquanto eu tô fazendo minhas coisas, ele já tá consumindo conteúdo até o dia da reunião. O dia da reunião é o dia de matar essa venda. Mas eu já preciso aumentar a consideração dele. Pra gente fechar esse conteúdo, quanto tempo já passou a linha de vídeo? 1 hora? 58 minutos. 58? Então, pra gente fechar aqui na nossa hora, eu preciso montar essa jornada com tudo isso que eu falei. Isso aqui talvez seja ainda pouco. Eu tenho que preparar muito essa jornada do cliente, pensar em cada etapa. Dentro das pesquisas do Google, outra informação que ele passa é que o cliente hoje ele espera uma mesma experiência que ele tem no B2C, ele espera no B2B. Dentro dessa pesquisa tem um ponto para mim que chama atenção, que é o cliente, a partir do momento que ele tem uma experiência ruim no atendimento, ele considera abandonar toda a jornada. Se ele tem um mau atendimento, se você demorou ali um dia para fazer contato com ele, ele já considera desistir desse processo. Só que a jornada B2B muitas vezes ela não é pensada. Quando a gente fala do B2C, do varejo, pô, a percepção da loja, o cara põe um perfume na loja, uma fachada bonita, tem toda uma experiência para o cliente comprar. Agora no B2B as pessoas desconsideram isso e falam assim, se esse cara quer comprar, ele tem que, se ele realmente está interessado, ele vai vir falar comigo, ele vai esperar. Ele vai preencher meu formulário. Não é assim. O cara vai lá e põe o quê? No formulário pede para ele botar o CNPJ, pede para ele colocar um monte de... O cara não vai preencher, porque tem outras 23 mil empresas que são opções para ele colocar na jornada dele. Então eu tenho que pensar nessas etapas até o cliente e aumentar e expandir todos os pontos de contato para eu aumentar a chance do cliente encontrar essas informações até o momento da venda. Até o momento da venda. E quanto mais o cliente sabe da sua empresa, de você, do seu produto, dos seus serviços diferenciais, mais fácil vai ser a venda.
mais fácil vai ser a venda lá na ponta. Quando a gente está falando aqui da nossa taxa de conversão na Prime Bid, a nossa conversa não é só com o time de vendas. A nossa conversa é com o time de vendas e com o time de marketing. E o marketing aqui não tem só a responsabilidade de gerar lead qualificado para vocês. Tem a responsabilidade de aumentar a consideração e a percepção de valor para o cliente. Eu quero um dia, Lincoln, vou falar um negócio duro aqui para vocês. Vou falar um negócio duro aqui. Eu quero um dia que vocês sejam... Cara, que eu consiga colocar qualquer vendedor aqui dentro e a venda aconteça. Sabe por quê? Porque se eu depender de você, eu espero que você nunca saia da Prime Bid, que você cresça muito aqui dentro, você, o Jonas e todo o time. Mas se um dia você me abandonar e você possua todo o processo na sua mão, a venda dependa 100% de você, será que eu vou encontrar outro Lincoln tão fácil? Talvez não. E aí, eu vou ficar quanto tempo sem vender? O trabalho do time de marketing da Yara é cada vez tornar você menos necessário para a empresa. Tornar menos necessário. E a gente... Imagina que briga boa, ela tornar cada vez você menos necessário e você se tornando cada vez mais necessário e o nosso processo vai subindo. Ambos os lados. É uma briga boa. É uma briga boa. Porque cada vez menos você faz o papel que o vídeo pode fazer e cada vez mais você faz o papel consultivo. Ficar falando da Prime Bid, a Yara consegue fazer vídeo falando da Prime Bid, da ferramenta, de como funciona, de case, consegue tudo. Agora a gente não consegue perguntar do cliente. A gente não consegue se conectar emocionalmente com o cliente. A gente não consegue saber da história do cliente e se conectar, juntar com a sua história. A grande sacada é essa, é usar o vendedor, que é um ser humano, para fazer coisas que o humano é bom e não que a máquina é bom. É ficar falando de papagaio de pirata. Então eu pegar lá no dia da reunião, eu abrir um tablet e eu querer ficar mostrando os slides da minha empresa, da história da minha empresa, eu mato um dia vocês, nem como vocês fizerem isso. Ficarem lá contando a história. A Prime Bid nasceu no ano. Cara, não dá. Então, comece pelo primeiro ponto. Coloca o nome da tua empresa no Google e vê o que aparece. E comece a criar essa jornada antes. Essa jornada com o time de SDR, de mandar a informação para o cliente, essa jornada do vendedor de distribuir as informações para que a sua venda seja cada vez mais fácil. E se você não vende preço, isso é requisito, que é aumentar o nível de consideração do cliente, percepção de valor e diminuir a percepção de risco dele ao fechar contrato, comparando você com seus concorrentes. É isso, Lincoln. Pô, foi boa aula. Muito bom. Foi ótimo. Foi Muito boa, bom. Luciana? Gostou? Passou rápido, né? Você achou que uma hora ia ser entediante? Não, foi legal. Entediante? Daria aqui para fazer uma aula muito maior. Pessoal, vou deixar aqui embaixo para a gente finalizar, para liberar vocês aqui também, que nós já estamos aqui 7 horas da noite aqui. Vai deixar o link do grupo. O grupo do WhatsApp é o grupo onde outras empresas, assim como você, que quer melhorar o teu processo comercial, que quer melhorar você como gestor, como empresa, é um grupo só para pessoas que querem conteúdos como esse, de 1 hora, né? A gente tem essas discussões assim, pô, 1 hora é muito, 1 hora é pouco. 1 hora é pouco para quem quer consumir conteúdo de verdade e 1 hora é muito para quem quer o hackzinho. E eu não tenho hackzinho, eu não sei o hackzinho. Não sei o hackzinho. Processo, trabalho e crescimento progressivo. Vai ter o link, a Era vai deixar o grupo aqui embaixo. Participe, clique no link, interaja, faça sugestões de pauta para que esse programa continue. Eu espero que ele continue até anos e anos, Janinha, porque tem muito conteúdo para a gente falar. Fechado? Lincoln, Fechado. você agora tem dúvidas, perguntas, questionamentos e curiosidades? Bom, tem uma em específico. Boa. Essa aqui é muito boa. Ferramentas que ajudam ele a organizar essa jornada. Você falou do Google, assim, mas ali para a equipe interna ali, seria o CRM, seria alguma outra ferramenta específica que ele conseguisse mensurar essa jornada desse comprador? Cara, você mensurar a jornada antes dele virar um lead é um grande desafio, porque você não tem dados nenhum sobre ele, né? Você não tem dados. Pensa que o CRM, ele só começa a atuar na etapa quando o formulário foi preenchido. Só que o cara só vai preencher o formulário depois que ele considerar a tua empresa nessa jornada. Se você já tem péssimas avaliações no Google, por exemplo, você nem vai cair no CRM dele, concorda? Sim, sim. Agora, aonde que você vai conseguir olhar, por exemplo, hoje eu tenho a ferramenta que é o Google Search Console, que é uma ferramenta que eu consigo saber quantas vezes a minha empresa aparece lá dentro. Pô, a minha empresa aparece 100 mil vezes. E aí eu apareço... 1.000 pessoas clicam no meu site. Qual que é a minha taxa de conversão aqui? 1%.
1%. Qual que é meu trabalho agora? Por que 99 mil pessoas não estão acessando meu site? Precisa ser mais atrativo, precisa ser mais bonito, a página precisa ser melhor formatada, precisa ter mais conteúdo. Eu já consigo saber. Eu não consigo saber quem são, mas eu sei essa etapa da jornada. Aí eu tenho, aqui, vamos escrever aqui, ó, Search Console. Search Console. Aí depois eu tenho o GA, que é o Google Analytics 4, que eu vou saber dessas 1000 pessoas que entraram no meu site, por que só 100 preencheram formulário? Estamos falando aqui, poxa, de uma porcentagem de 10%. Eu tenho 90% que está se perdendo nesse caminho. Por quê? Porque o site não está bom, não tem boas informações, eu preciso melhorar essa jornada. E depois eu olho para a taxa de conversão. Dessas 100 empresas, ainda tem uma antes, que é uma que a gente considera muito. Por que dessas 100 empresas que são qualificadas, eu consegui marcar reunião só com 50? Cara, o cara não tá achando minha empresa interessante, ele desistiu da jornada, algo do tipo. Então, mais 50% foi perdido, eu preciso melhorar esse indicador. E depois, por que dessas 50 eu só fechei com 5? Eu perdi aqui, ganhei 10%, perdi 90%. Eu vou criando essas hipóteses e vou medindo isso no meio do caminho. Então, existem essas ferramentas que vão traquear esse processo. Legal. E em relação às informações por etapa da jornada, tem as informações que a gente coloca lá de aprendizagem, de comparação, de consideração. Elas precisam estar juntas sempre dentro do site ou elas podem estar em outras páginas também? Como a parte orgânica de SEO ou uma página diferente? O ideal é que você distribua ela em locais mais distintos possível. Quanto mais distribuído, se você colocar todas as informações no seu site, você está esperando que o cliente entre no seu site para consumir informação. Mas e como que ele descobre a sua empresa? Porque para entrar no teu site, concorda que ele vai ter que digitar alguma palavra que leve até lá, mas como que ele descobre o teu site? Através de algum artigo, velho. Por exemplo, SEO, YouTube, Instagram, seja por algum local. Então você tem o local de descoberta, mas quanto mais você tiver espalhado, e aí eu não tô falando nem só do digital, tô falando do físico. Em eventos, nas feiras, em notícia, na rede social do síndico. Quanto mais estiver distribuído, maior é a chance do cliente voltar para a jornada dele e consumindo esse tipo de conteúdo. Todas as grandes vendas que eu fiz na Prime Bid, dos maiores contratos, todos os grandes contratos saíram da minha mão. Os contratos acima de 10 mil, assim, numa tacada. Que para nós é grande, talvez pro mercado que olha é pequeno, mas para nós é um contrato que chega de 10 mil, já é um contrato grande. 10 mil créditos, que é 20 mil reais, para nós mais ou menos. Todos os contratos eu nunca falei da Prime Bid. Eu nunca expliquei o que era a Prime Bid, a plataforma. O cara só falou o que quer. Por quê? Porque ele me viu na imersão, ele consome meu conteúdo, ele se relaciona comigo. Eu tô no network do mercado, eu tô no grupo da segurança, eu tô no LinkedIn. O cara não comprou a Prime Bid. O que ele comprou? Ele comprou a minha credibilidade. Ele falou, cara, eu confio no Lucas. O Lucas falou que vai me ajudar essa ferramenta. Ele me falou quanto que custa, eu quero. Eu fui mostrar a ferramenta só no momento da implantação. Então, assim, eu como vendedor é a mesma coisa. Eu tô distribuindo essas informações sobre a minha pessoa, para o cliente considerar que eu sou uma autoridade. Por que a minha foto no LinkedIn tá com um microfone? Eu não tô bonito naquela foto. Mas eu tô com o microfone na mão, porque qual que é a percepção que eu quero trazer pro cliente? Autoridade. Autoridade. No segmento. E não é uma informação fake. Eu realmente tava com o microfone, tava dando uma palestra lá pra 150 pessoas no Prime Bid Experience. Mas eu preciso ser intencional de pensar nessa estratégia, no meu arquétipo e tudo desde a maneira que eu me visto, né? A gente falou assim, pô, o vendedor influencia a maneira que ele se veste. Você acredita que eu, Lucas, deveria estar de terno? Estar de terno me ajudaria a convencer o cliente? Não. Por quê? Porque o seu LinkedIn, a marca da empresa, as suas redes sociais, ela já vem muito antes. O meu arquétipo não é o arquétipo do governante. O meu arquétipo não é o cara que eu falo que tem que fazer e dou as diretrizes. O meu arquétipo é o arquétipo do mago. Eu uso o arquétipo do mago. Lá dentro de todos os arquétipos que existem, é o que funciona melhor para nós. Porque quando a gente fala da Prime Bid de criar oportunidades, o cliente não sabe logicamente como a gente cria de Google. Então ele entende que a gente faz coisas muitas vezes que são impossíveis. Então eu uso esse arquétipo do mago. O mago geralmente como que ele é? Ele geralmente é um cara que aparece e some, mas eu tenho que usar isso do jovem, porque, cara, a gente é uma empresa startup, inovação, tecnologia. Quando eu trago o terno para minha persona, eu tô trazendo o quê? Credibilidade, segurança, mas não é isso que eu quero. Quando o cara vem para Prime Bid, ele tá arriscando, porque ele tá usando uma solução que ele não conhece. Eu tô falando para ele, cara, investe, faz sentido.
É tecnologia, é inovação, é transformação, é mudança. Então, se eu coloco de terno, tá descasado com a minha mensagem. Não tem um descompasso conecta. que tá ali. O cara não me espera de terno. Então, a gente tá com o colete, da Prime Bid, startup, tecnologia. É isso que a gente precisa passar pro cliente. Uhum. Agora, você, que é um cara novo, quantos anos você tem, Lincoln? 24. Você tem um outro desafio. Você tem esse desafio de conseguir passar credibilidade contra a sua idade. Porque a sua idade chega na frente do cliente quando o cliente fala assim, caramba, é um cara novo. Será que ele sabe do que ele tá falando? Sim. Quem é ele na fila do pão pra falar pra mim que tenho 40 anos de rua, porta a porta? Já não tem o cara que falou, pô, Lincoln, tô há 40 anos nesse segmento, cara. Sim. É difícil. Mas teve alguns que até falaram, pô, queria que meu filho fosse assim, tivesse Sim. essa vontade Você do tem que mercado. ganhar no tudo. conteúdo. É. Só que você tá com a sua camisa social, o escritório te ajudando na credibilidade, você sabe do que você tá falando. Tudo isso compõe a sua imagem lá É. dentro. Compõe a sua imagem. Se você tivesse com uma camiseta escrito Homem de Ferro, ferrou. Já era. Ferrou, né? Na hora de vender. Ele Talvez o associar cliente entende que tem uma infantilidade. assistência técnica conectaria, né? Talvez. Então é isso. Informática. É isso. O que mais? Perguntas, Yarinha? Não. Eu aprendo todo dia com você, Lucas. Boa, boa. Luciana, perguntas? Fechado? Lincão, saideira, tem alguma? Você deu uma Tem respirada. mais uma. Em relação ao tipo de conteúdo por etapa lá da jornada. O cara, ele tem que primeiro... Ele tem que seguir uma regrinha lá de ter um pouquinho de conteúdo de cada etapa, ou ele tem que olhar pra dentro assim e ver o que os clientes dele geralmente têm de objeção principal, assim. Essa pergunta foi muito boa, foi muito boa. Foi muito boa. Vocês já devem ter ouvido falar de tofu, mafu e bofu. Já ouviram? Não, né? Tofu, Eu já. tofu sim. Tofu. Ah, mas em resumo da ópera, tá? Vamos traduzir aqui pro português, que ninguém gosta que fique falando em inglês. A gente tá falando de topo de funil, a gente tá falando de meio de funil e fundo. Pô, Lucas, mas bofu é que é bottom, tá? De fundo. Fundo de funil. Quando a gente tá falando de conteúdo, eu tenho uma estratégia que é a estratégia da cauda longa. Já ouviu falar de estratégia da cauda longa? Por exemplo, se eu pego a palavra limpeza, ela tá lá no topo da cauda longa, né? Eu tenho aqui número de visualizações, de acessos, né, que eu posso usar, e aqui o nível de segmentação. E a cauda longa, ela funciona porque é como se fosse um dinossauro, assim, né, com a cauda longa, assim. Então, por exemplo, quantas pessoas que buscam sobre limpeza na internet? Milhões, não é? Milhões. Só que a gente quer atrair esse público? Não. Então, se eu fizer conteúdo sobre limpeza, não é esse conteúdo. Agora, se eu faço conteúdo sobre limpeza corporativa, porra, segmentamos bem, não é? Uhum. Mas vai ter um número de busca de limpeza? Não vai. Mas legal, Não. estamos aqui. Achamos um eixo XY satisfatório, cara. Consegui segmentar e ainda tem uma busca interessante. 5 maneiras de limpar o seu carpete. Pô, legal, é um conteúdo que é carpete, corporativo, tem bastante volume, o cara tá iniciando a jornada. Uhum. Só que no meio desse conteúdo de como limpar o carpete, eu vou falar pro cara do risco dele limpar errado. De que o carpete vai durar 10 anos a mais, e carpete é caro. E aí eu vou falar que tem uma empresa especializada em limpar carpete, terceirizado. Então posso jogar. Esses conteúdos de descoberta são conteúdo de topo de funil. Então conteúdos onde o cliente começa a criar consciência de que ele tem um problema. 5 riscos ao contratar o seu funcionário. 5 riscos que você deve levar em consideração na gestão do colaborador CLT. Legal, é um conteúdo que todo mundo busca, área de RH. Esse conteúdo vai ter muito volume de busca, só que ninguém vai converter lá na ponta. Mas ele começou a entrar na jornada. E você consegue traquear ele através do pixel para começar a jogar mais conteúdo para ele, através do remarketing, que é o que a gente faz. Esse conteúdo aqui é um conteúdo, talvez topo de funil, meio de funil, né? O meio de funil, então o topo de funil você está falando de conteúdos amplos, sobre limpeza, sobre terceirização. O meio do funil você vai estar falando sobre a sua solução. Mentira, topo você vai estar falando sobre o problema, o meio você vai estar falando sobre terceirização. As vantagens da terceirização, 5 benefícios ao terceirizar serviço, riscos de contratar uma empresa terceirizada, XPTO. No fundo de funil você vai estar fazendo conteúdo sobre a sua solução, sobre a sua empresa. Que aí é as vantagens de contratar a ABC da segurança. Uhum. Então você tem que dividir nesses 3 tipos de conteúdo.
Você tem que ter conteúdos de descoberta para as pessoas te conhecerem. Você tem que ter conteúdos de e-mail de funil para nutrir essas pessoas e aumentar a consciência delas sobre o problema, que é importante ela terceirizar e não resolver isso de outra forma. E depois conteúdo sobre a sua empresa para mostrar que a sua empresa é a melhor. Então você tem que distribuir nesses 3 aspectos. Se você só faz conteúdo de fundo de funil, ninguém chega nesse conteúdo. Não adianta nada. E se você só faz conteúdo de topo, legal, as pessoas estão aumentando a jornada, só que a pessoa não sabe que você existe e que você resolve esse problema. Então você tem que criar conteúdos dentro dessas 3 etapas. E dentro desses conteúdos sempre tem uma chamada ali pro cara vir conhecer ou não necessariamente? O ideal é que tenha, o ideal é que não seja esse o propósito do conteúdo. Mas, por exemplo, nesse aspecto de como limpar o carpete da sua empresa, lá no fundo você pode ter. Você vai falar dos riscos, né? E aí você pode falar que terceirizar aumenta, uma limpeza técnica é importante, e depois você fala, que você quer contratar uma empresa de limpeza técnica, clica aqui e saiba mais. Legal. Então você pode colocar esse CTA no meio do conteúdo, seja o ideal. E que depois você guie esse cliente nesse conteúdo para outra parte da jornada, mas não é esse o objetivo. Quando você vende, até você pode perder a credibilidade desse conteúdo, porque o cara fala, ele tá falando isso porque ele vende um produto. Então é um risco de você colocar esse CTA no meio disso. Posso complementar? Pode. O ideal também é que esses conteúdos tenham algum tipo de CTA para você conseguir mensurar, né, o objetivo dele. Então, não necessariamente para ele se inscrever, mas para curtir, para comentar. Pode ser. Cadastrar o e-mail Para dele ele entrar também. nessa jornada, né? Quer receber mais conteúdos como esse? Clique aqui, siga o nosso canal, clique no sininho e popó. Eu nunca pedi pra ninguém clicar no sininho, né? Por favor, me ajuda. Se inscrever, muito bom. tudo. Ajuda eu aqui, ó. Pô, eu fico trabalhando aqui, o cara... Pensa assim, ó, eu tô há 1h30 falando, 1 hora de preparação e o cara tá assistindo, ele não tá pagando nada e nem pra ele clicar no se inscrever, pra ele ajudar e no curtir. É só isso que o cara tinha que fazer, ele não faz. Fechado. Chega. Fechado. Chega. Se tiverem mais perguntas, a gente faz na próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima ABC do Groove.